Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na verdade, o Dajjal é dos sinais do fim do mundo. E é a maior tentação que Allah subhanahu wa ta'ala vai examinar os seres humanos da terra. E o Dajjal chegará no Iraque, na zona de Khurasan, consoante o hadith. E existem muitos hadiths que retratam sobre o seu caso. Ele vai ter transporte veloz, mais do que a nuvem. Vai controlar, estará sob o seu domínio a comida, a água, tudo que é de beber. E a terra que vai lhe seguir vai brotar, e as zonas que não vão lhe seguir vão secar. Os animais vão morrer, consoante hadith, muitos que existem em relação a ele. E ele chegará, na verdade, quando os ulama não falarem sobre ele nos mimbar, nos manabir, como disse Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ele terá também, vai construir um palácio, vai chamar Jannah, vai ter também montanhas, cavernas de fogo, onde ele vai chamar Jahannam, vai ter pães na dimensão de montanha, e vai ter este fogo dele, que ele vai chamar o fogo quando a pessoa que é muçulmana ser lançado lá vai sentir como água, do mesmo jeito que sentiu Ibrahim quando foi lançado no fogo. Alayhi salatu wassalam disse: o paraíso dele é o fogo e o fogo dele é o paraíso. É nesses sentidos. E ele sobressairá no meio daquelas pessoas que discutem sobre matérias de din, gostam muito de discutir assuntos do din, desmentir din e defrontar o din. É neles onde vão surgir o Dajjal, como dizia Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. E será seguido por Yahudis, mulheres, kufares e os Ahl al-Bid'a, que discutem, que fazem mujadala, gostam muito de discutirem sobre assuntos do din, Ahl al-Kalam nesse sentido. Aqueles que seguem a falácia, que não querem seguir o Corão e a Sunnah. Então esses que vão seguir o Dajjal. Pronto, já verão aqueles que serão firmes em Meca, Medina e em Jerusalém, e na Síria também, no Damasco, nesse sentido, no Sham, como veio no Hadith. E muitos outros também, pessoas vão seguir. E quando um dos Hadith ele aproximar a cidade de Medina, haverá lá um terremoto, e aqueles munáficos todos que residirem lá vão sair. Será chamado Yom al-Khulas, dia de limpeza. E ele não vai conseguir entrar nem Meca nem Medina, porque é preservado de segurança com os malaika. E existem muitos hadith em relação a isso, e muitas das pessoas que vão assistir a eles vão seguir, porque ele vai trazer fantasmas dos falecidos antigos, até que um muçulmano de imã, antes de sair de casa, vai dizer para a sua família: fiquem aqui, não saem, e trancará a porta por medo das pessoas, sua família, assistir o teatro de Dajjal e seguirem os seus ensinamentos, seguirem a ele nesse caso. E prontos, ele vai permanecer na terra durante 40 dias, um dia que equivale a um ano sem anoitecer, outro dia que equivale a um mês sem anoitecer, e outro dia entre o nascer e o sol do sol, como o tempo que leva uma palha a ser queimada, um tempo muito curto. Os companheiros do profeta perguntaram aos sahaba como é que os muçulmanos vão comer nesses dias. Nabi Salama disse: eles vão viver assim, sem comer, só vão viver a dizerem tasbih, a fazerem dhikr como fazem os malaicas, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, e vão sentir-se saciados. E muitas outras coisas, sobre a Dajjal. Acredito eu que temos um baiano específico que fala sobre isto, de Dajjal, que significa mentiroso, falso, e muitas outras características. Um dos seus olhos é zarolho, e ele inicialmente vai se chamar de Allah, depois, quando ver que a credibilidade é muito curta, vai se chamar de mensageiro de Allah, e tudo isso. Ele terá adeptos, aqueles que eu disse, os Ahl al-Bid'a al-Kalam, os Kuffar, os Yahudi e as mulheres. E pronto, isso será a maior fitna da terra. Mas alguns, Allah subhanahu wa ta'ala vai dar uma firmeza, manterem-se no din, no iman e no taqwa. É nesse sentido. E
E é essa a questão. Até que quando chegar o Isa ibn Maryam, numa sexta-feira, numa narração, na hora da Asr, e ele é que vai aniquilar o Dajjal na fronteira de Lud, como vem no Sahih Muslim, no Damasco. Quando o Dajjal ver Isa ibn Maryam, ele vai diluir como dilui o sal colocado na água. E depois, há um hadith também que diz: haverão 30 Dajjal antes do Qiyamah. La taqumu sa'atu, o Qiyamah não vai chegar hatta yab'athu Allahu 30 Dajjalin, até que Allah envie os 30 Dajjals. Esses 30 são, esses 29 são antecedentes que vão espalhando o mundo, o fitna, e vão se chamando de profetas, vão se chamando de pessoas reveladas, que foram revelados wahy. Vão fazer idda'a in-nubuwwa, vão se intitular de profetas. Depois o último será o próprio Dajjal. E o professor Salama disse que quem ler os primeiros ayats de Suratul Kahf, e também tem outro hadith que diz os últimos ayats de Suratul Kahf, e os dois são sahih. Os dois são sahih. Sheikh Albani no início achava que só são os 10 primeiros, mas depois foi descobrir com o tempo que não, os 10 também os últimos, como disseram os ulama, que os 10 inícios e os 10 últimos. Allamat ibn Kathir, o seu professor Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Ibn Hajar al-Asqalani, Fathul Bari, muitos outros ulama, que a citação é longa. Quem ler o Suratul Kahf, ou os primeiros 10 ayats, ou os últimos 10 ayats, Allahu Jalla wa Ala vai lhe afastar do fitna do Dajjal. E já explicamos também num baiano específico a razão desses ayats. Os primeiros ayats falam de alguns jovens que eram perseguidos por causa de Allahu Jalla wa Ala. Os últimos ayats também Allah subhanahu wa ta'ala fala, começando no princípio do fitna que passou o povo no tempo de Zulkarnain com Yajuj e Majuj, etc, etc. Então, contemplando tudo isso, Suratul Kahf, quem tiver o hábito de ler, seja em qualquer ocasião, Allahu Jalla wa Ala lhe afasta do fitna, da tentação do Dajjal. Então, o hadith que perguntaste sobre essa tal pessoa que existia no tempo de Nabi Sallam, na altura que ele era pequeno, em que algumas pessoas até confundem pensando que é Dajjal que já passou, mas na verdade não é Dajjal. Era um jovem chamado Ibn Sayyad. Ibn Sayyad, como vem no riwayat de Bukhari, ou mesmo também veio numa outra narração de Bukhari, mesmo chamado Ibn Sa'id. Um dos nomes qualquer que chamares, tudo veio no hadith, em que Nabi Sallam inicialmente suspeitava ele, de ser o Dajjal, mas na verdade não é. Dizia Abdullah ibn Umar que certa vez Nabi Sallam saiu junto do meu pai Umar ibn Khattab radhiallahu anhu numa companhia. Então foram até numa zona, numa das aldeias de Bani Maghala, e encontraram lá um jovem menino chamado Ibn Sayyad a brincar com os amiguinhos. Era antes de atingir a puberdade. Ele não sabia que o profeta está ali. De repente o profeta lhe pegou e perguntou: Atashhadu anna Rasulullah? Você testemunha que eu sou mensageiro de Allah? O miúdo lhe parou, o profeta disse: Ashhadu annaka rasulul ummiyin. Eu testemunho que você é mensageiro dos iletrados. Quer dizer, renegou a mensagem do profeta sallam. Depois o tal menino chamado Ibn Sayyad perguntou ao profeta: você testemunha que eu sou mensageiro de Allah? Atashhadu anni Rasulullah? Nabi sallam reparou, ele disse: eu acredito em Allah e nos seus mensageiros. Amantu billahi wa rusulihi. Depois, era um miúdo possuído na altura, antes de crescer, Então o Nabi sallam perguntou: Madha tara, o que estás a ver? Ele disse: Yatini sadiq wa kadhib. Costuma virem ter comigo um djinn verdadeiro e um djinn falso. Essas coisas que alguns miúdos de agora andam a dizer, que conhecem djinns bons, djinns maus, são gajos possuídos esses. Depois Nabi sallam disse: Khullita alayka al-amr. Você está possuído, isto é, com djinn, com shaitan. Depois Nabi sallam disse-lhe: Inni khabatu laka khabi'an. Há uma coisa que eu escondi para ti. Então de repente ele disse: o fumo. Quer dizer, alguns ulama, quando fazem o sharh do hadith,
Dizem que Nabi Salama estava a dizer a ele que, olha, existe um dia que é dia de fumo, em que Allah vai trazer um fumo perto do Qiyamah, né? Consoante o Corão e Surat al-Dukhan. Fartaqib, vigie. Allah Jalla wa Ala fala isso no Corão. يوم تأتي السماء بدخان مبين, dia que o céu trará um fumo visível, que será um dos sinais do fim do Qiyamah. Os kafirs vão ter constipação, etc. São sinais dentro da Sharat al-Sa'a, Sharat min Sharat al-Sa'a, os sinais do Qiyamah. Então aquele jovem de repente falou aquilo. Isto é, os satanás, os jinnis ajudaram ele a falar aquela palavra ali. Assim como os curandeiros em algum momento acertam algumas palavrinhas, você começa a pensar que são grandes sábios e se desvia mais. Então Nabi Sallam falou para ele: "Ikhsa falan ta'udu qadrak", cala aí, você nunca mais será, você não será nada. Então o Umar estava ali. O Umar é muito forte. O Umar disse: "Ya Rasulallah, ata'adhan li fi adrab unqahu", posso aniquilar este? Nabi Sallam disse: "In yakun huwa la tusallatu alayhi", se for que o Dajjal verdadeiro é este, você não vai conseguir. Isto é, até Isa ibn Maryam. "Wa in lam yakun huwa fala khairu laka fi qatli", se for que ele não é, então não há vantagem nisso. Então é mais ou menos nisso. Uma vez até Nabi Sallam ia à casa dele, ele estava ali no meio das tamareiras, não estava a ver o profeta. De repente começou a se esconder. A mãe, quando viu o profeta, falou para ele: "O profeta está a vir aí atrás". Mas em suma, consoante os outros riwayat, ele cresceu, e esse jovem cresceu, e até dizia, como veio no Sahih Muslim, num dos hadiths, Sahih Muslim, de um sahabi jalil, Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu wa radahu. Ele diz: uma vez íamos fazer Hajj e Umrah, e estava conosco o Ibn Sa'id, aquele mesmo miúdo, já tinha crescido já. Então começaram a viajar. De repente chegamos num sítio, diz Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, quando nós ficamos ali para relaxar, eu com ele, eu até fiquei com medo, quer dizer, com medo, né? Um medo natural daquilo que eu ouvi sobre ele. قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه. خرجنا حجاجا وعمارا ومعنا ابن صاعد. Uma vez saímos, íamos fazer Hajj, acho Hajj ou Umrah, diz Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, era de Medina, esse companheiro do profeta. ومعنا ابن صاعد, estava conosco também o Ibn Sa'id. Então se dividimos ali para relaxar no caminho, né? Então as pessoas se dividiram. Eu com o próprio Ibn Sa'id, eu comecei a ter medo. Então ele trouxe a bagagem dele, colocou no meio junto do meu bagagem, e eu disse: "Está muito calor, porque você não coloca debaixo dessa árvore?" Ele fez. Então prontos, ele trouxe ali uma pequena comida, começaram ali a comer ou a tomar o leite também. Então Abi Sa'id al-Khudri disse, até que tive uma ideia: esse aqui pode ser, esse não é Dajjal, está referido, isto é no coração dele, né? Depois ele me falou, isto é, o jovem já crescido me disse: "Olha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando falou do próprio Dajjal, disse: o Dajjal será kafiri e eu sou muçulmano. Alaysa kad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam". Aliás, perdão, o próprio Abi Sa'id al-Khudri disse: "Eu comecei a imaginar que, olha, eu conheço muitos hadiths de Nabi sallallahu alaihi wasallam, tenho medo das pessoas eu fazer isso que eu estou a pretender, e amanhã as pessoas me perguntarem, me dizerem: olha, o Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ardahu, você não sabe que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o Dajjal é kafir e eu sou muslim?"
no hadith de Sahih Muslim, vem uma outra vertente, né? Diz que ele próprio, o Ibn Sa'id, ele que se sentia mal, né, de ser, as pessoas lhe suspeitarem como Dajjal, etc. Então até ele, quando trouxe o leite para Abi Sa'id al-Khudri tomar, Abi Sa'id al-Khudri disse até que eu detestei, comecei a justificar, dizer, não, eu não gosto disso, daquilo, uma maneira de negar. Então ele disse para mim, Aba Sa'id, لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنك مما يقول للناس. Aba Sa'id al-Khudri, eu me sinto mal, até que me aparece vontade de eu levar uma corda, eu me aniquilar, por causa das pessoas, aquilo que acham que eu sou o tal Dajjal. يا أبا سعيد من خفي علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Eu até admiro como é que vocês esquecem os hadiths do profeta. Vocês, ansares de Medina, são pessoas que conhecem mais os hadiths nabawi, memorizaram bastante. أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم. O profeta não disse que o Dajjal é kafir e eu sou muslim. أوليس قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة. O profeta não disse que o Dajjal não vai gerar filho, não vai ter filho, e eu deixei meu filho em Medina. أوليس قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة. O profeta não disse no hadith que o Dajjal não vai chegar em Medina, em Meca, e eu vim de Medina. Estamos a caminho de Meca. Tudo isso para dizer a ele que eu não sou o tal. Na verdade não era o tal. Na verdade não era o tal. Só que pronto, ele foi suspeitado por causa daquelas possessões dos gênios que ele tinha. Então dizia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu que na verdade o Dajjal verdadeiro, o próprio Dajjal ainda não chegou, chegará no fim do Qiyamah. Dizia o Abu Sa'id al-Khudri, ama wallahi inni la a'rifuhu, eu conheço o Dajjal, wa a'rifu mawlidahu wa ayna huwa al-an, conheço onde ele vai sair, né, e onde ele está agora. O hadith na Imam Muslim ila akhir ma qal. Em suma, só queria responder essa sua questão. Estou na rua, era uma questão só de, pronto, responder essa questão. Assalamu alaikum.